Seja muito bem-vindo. Esse é o quarto episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter uma rotina mais organizada, como ter mais energia, produtividade e prazer, melhorando alguns pontos da rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André. Entre outras coisas, nos atendimentos clínicos, eu ajudo a melhora da qualidade de vida dos meus pacientes com a melhora na rotina. O tema do episódio de hoje é sobre como ter foco e energia na direção dos objetivos. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, eu já venho falando nos outros episódios, mas a repetição é a mãe do aprendizado. Então eu quero que isso fique bem sólido na cabeça de vocês. Então eu vou repetir algumas questões e se estiver ficando muito chato para você, eu peço para deixar nos comentários, que aí eu vou ser mais direto e passar mais conteúdo nos meus vídeos. Para começar aqui, o que é ter foco na direção dos objetivos? O que é exatamente isso? Eu vou começar explicando um pouquinho a genética e a personalidade em relação e a correlação com o ambiente. Então, tem muitas pessoas que elas têm uma genética mais propícia a agir em direção dos objetivos, assim como tem muitas pessoas que têm que são mais propícias à depressão, que são mais propícias a outros problemas. Então a genética ela acaba favorecendo isso. Só que o favorecer não é dar, né? Não é porque a pessoa tem uma maior facilidade que ela necessariamente vai ser mais dedicada. Tem a questão do ambiente, que também é importante ter esforço e regular o ambiente, ter um ambiente bom, se ajudar no ambiente também, porque caso contrário, caso você não estiver com um ambiente bom, você não adianta ter a melhor genética do mundo que você não vai conseguir ser produtivo. E por ambiente hoje eu vou entrar em alguns pontos interessantes sobre comportamento humano e sobre ambientes. Eu sou um psicólogo comportamental, então o comportamento humano é tudo aquilo que nós fazemos. Pensar é um comportamento humano. Ele tem um começo, tem um fim, um certo pensamento, tem um local, tem uma forma. Por exemplo, eu estou aqui agora respirando. Ele tem um começo e tem um fim. Embora ao respirar, a gente conta cada respiração, né? Se for uma respiração total, seria basicamente o tempo de vida, ou tem os intervalos ali que a gente acaba não respirando no meio da vida. Se for pensamentos, a gente conta cada pensamento. Então a gente está, por exemplo, num quarto escuro, deitado, remoendo o passado. Isso durou, vamos supor, 40 minutos. É um comportamento. Não é só comportamentos do tipo mensuráveis, né? Do tipo mais tangíveis, algo que você consegue encostar mais, como por exemplo, eu caminhei 30 minutos, eu cozinhei, algo que você consegue mensurar, que são comportamentos. Então tudo é comportamento. E levando em conta esses comportamentos, eu vou falar um pouco sobre foco e sobre ambiente, né, que você precisa ter para agir na direção dos seus objetivos. Que você deve estar se perguntando, tá, eu tenho meus objetivos, mas não é perda de tempo eu pegar e ir direto, não é melhor eu ir direto nos objetivos em vez de planejar uma rotina para ir neles? Aí eu respondo com a metáfora do GPS que eu usei alguns episódios atrás, que é basicamente o seguinte: você está numa cidade grande ou numa cidade pequena e vai de uma cidade para outra ou de um lugar para o outro. Você até sabe mais ou menos a direção, sabe? Só que você não sabe o ponto exato que você tem que ir. O que é indicado? Você ligar o GPS pelo menos para ver o ponto indicado e ir, né? Se você vai estar com o GPS ligado no caminho ou não, é uma opção. Às vezes você só precisa se localizar e olhando no mapa você já sabe as ruas que tem que virar e aonde tem que chegar. Mas supondo que você não conhece o lugar, você vai ir com o GPS ligado o caminho inteiro. E esse GPS é a estrutura da rotina. Você quer ir do ponto A ao ponto B, você quer ir do objetivo. Por exemplo, eu quero gravar 8 vídeos essa semana, estou no quarto. Então eu quero ir do ponto A ao ponto B. Eu tenho que fazer uma estratégia na rotina para realizar a gravação desses 8 vídeos. Caso eu não fizer isso,
não será possível gravar esses 8 vídeos, ou não haverá uma boa qualidade, não haverá uma boa estrutura na gravação desses vídeos. E isso é bem importante, gente. Então você precisa ter um plano para ir do ponto A ao ponto B. Se você simplesmente estiver indo, é como Alice no País das Maravilhas. Ela está no lugar lá e um animal pergunta para ela: para onde você quer ir? Aí ela diz: eu não quero ir a lugar nenhum. Então, se você não quer ir a lugar nenhum, qualquer lugar serve. Tipo, ela não tinha um objetivo claro na cabeça dela do que ela queria. Então é basicamente essa estrutura que a gente deve levar em conta. Você precisa ter uma estrutura clara de onde você quer ir. Tendo essa estrutura, você vai conseguir ir mais longe. Isso é bem importante salientar, porque você vai conseguir medir o progresso, onde você estava e onde você está agora. Voltando à questão da genética, tem alguns pontos na genética, né? Eu não sei definir genes específicos e tudo mais, mas tem alguns pontos que favorecem realmente. Só que é difícil mensurar, é difícil medir isso, porque geralmente as pessoas que são bem estruturadas, elas têm filhos que também são bem estruturados. E você não sabe se é a genética ou se é o ambiente, porque as pessoas estão na mesma genética e estão no mesmo ambiente propriamente dito que os filhos. Então é importante ter uma estrutura no ambiente, é o que mais favorece. E eu vou entrar um pouco em detalhes, até porque se você busca melhorar a sua rotina, independente de você ter a predisposição ou não, você vai querer mudanças, né? Você vai querer sair do local que você está nesse momento. E querendo mudanças, naturalmente você precisa agir diferente em algum momento. Então você precisa modificar o ambiente. Então eu estou partindo desse pressuposto. Independente da sua predisposição natural, você quer mudanças. Então qual a diferença entre ter predisposição genética e não ter? É uma questão natural. A pessoa nasce com ela e outras pessoas não nascem. Mas o esforço necessário para crescer na vida, ambas precisam. Só que para uma vai ser mais fácil se esforçar. É mais tranquilo ela crescer na vida. Para outras não, outras que não têm essa predisposição genética, é muito mais difícil. E como saber se você tem isso? Para algumas pessoas é naturalmente fácil acordar cedo, ser organizada, conseguir focar. Veja, pense na sua vida e veja se você é assim. Veja se você consegue acordar cedo, se você consegue ter uma rotina organizada, se você consegue se comprometer nas coisas que você pega para fazer, se você não se vitimiza muito, vitimizar no sentido de colocar a culpa em outros fatores e não fazer as coisas. Veja, analise essa situação. Se isso for real, se você é naturalmente organizado, é possível que você tenha uma predisposição. Mas me diga, mesmo tendo essa predisposição, aquele dia que você acorda indisposto para ir no trabalho, aquele momento que você não quer fazer alguma coisa, ainda assim você vai lá e faz. A predisposição ela não te dá feito o que você não quer fazer. Então ela é bom, mas ela não é tudo. Isso que a gente precisa entender aqui. E organizar uma rotina para ter uma estrutura melhor, para atingir os objetivos e ter mais energia, produtividade e prazer é a base de tudo. Você precisa estruturar o teu GPS, o teu caminho para ter uma rotina melhor. E estando mais estruturada, você precisa ir remodelando na direção dos objetivos. É como eu mencionei em um dos vídeos anteriores, imagina você por 2, por 5 anos agindo de acordo com seus objetivos, com seus valores o tempo todo. Imagina como seria a sua vida depois desse tempo. Provavelmente ela seria incrível, seria a vida dos sonhos. Se você está agindo na direção do que você realmente quer. Aí se precisa de alguma alteração, de alguma mudança no caminho, é importante que você perceba isso. Então é possível que você tenha até um certo grau essa facilidade. Eu mesmo, na questão da organização e de terminar as coisas, sempre foi bem tranquilo para mim. Eu tenho um toque que eu tenho que terminar as coisas, inclusive. Você pode
afetar as pessoas de alguma forma, né? E eu começo alguma coisa, eu tenho que terminar, mas tem pessoas que têm outras vantagens nesse sentido, como por exemplo, tem um corpo físico talvez melhor na questão de fazer musculação, tem mais força, tem outras predisposições. Então cada pessoa vai ter algumas, né, e outras pessoas vão ter outras predisposições. Até porque se todo mundo gostasse e tivesse a mesma facilidade para fazer tudo, a gente não cresceria. Porque a gente tem, por exemplo, a área da economia e a área da informática. São áreas bem diferentes, vamos supor. Se todo mundo gostasse só de uma, as outras não iriam ser tão bem feitas e não iriam ser tão desenvolvidas. Então, assim, cada ser humano é diferente e isso não é ruim, isso é ótimo. A gente precisa realmente disso para sobreviver em forma de sociedade. Só que você precisa entender qual a sua posição na sociedade, independente de ter toda a predisposição genética ou de simplesmente precisar de todo o esforço natural, independente de predisposição. Por que o esforço é importante, independente da predisposição natural? Se você não se esforçar, mesmo que você tenha uma predisposição natural, você não vai conseguir atingir seus objetivos. Isso é um fato. E independe, né, se você quer conquistar alguma coisa na vida, independe da predisposição natural. Você precisa se esforçar e agir na direção dos seus objetivos, mesmo que seja uma coisa pequena. Não adianta você simplesmente ter a predisposição, ela é útil, mas ela não é tudo. Isso é importante vocês entenderem. E qual o maior benefício de se esforçar? De novo, gente, eu vou repetir aqui, esses vídeos são para pessoas que querem tanto melhorar a rotina, ou para pessoas que já têm a rotina boa e querem ajudar outras pessoas a melhorar a rotina. Esse canal ele não foi feito para pessoas que não estão numa rotina boa e não querem fazer nenhuma mudança, como se quisessem assistir uma novela, ouvir um podcast para dar risada. Não, aqui eu estou buscando mudanças diretas na vida das pessoas. Então, de novo, qual o maior benefício de se esforçar? Na verdade é um benefício único, que você vai ter chance de alcançar o que você deseja. Se você não se esforçar, até tem alguma chance, dependendo de fatores externos, mas ela é muito mais difícil. Então eu vou partir do pressuposto de que você quer se esforçar ou para ajudar as outras pessoas ou para ajudar a si mesmo, para melhorar a sua rotina. Levando isso em conta, que eu consumo muito conteúdo sobre rotina e não necessariamente para mim, já que eu tenho uma rotina boa. Eu acabo usando os conceitos para ajudar meus pacientes. Nesse momento eu estou de férias, mas esses conteúdos eles têm ajudado muito na qualidade de vida e na aplicação prática das pessoas que eu atendo. Então eu estou completamente aberto também a profissionais da saúde que gostam de ajudar outras pessoas e que querem ter mais conhecimento. Esse canal está de portas abertas para vocês também. O que eu devo entender das predisposições e do ambiente? Considerando que na psicologia comportamental, que basicamente vai ser o alicerce desse canal, vai ser a base desse canal, tudo é comportamento. Então, considerando que tudo é comportamento, a gente tem um famoso ABC, que a gente faz uma análise funcional, digamos assim. É uma análise para entender um comportamento. Então, dentro desse ABC, que é em inglês, antecedentes, behavior de comportamento e consequentes, que são as consequências, a gente tem três coisas, aí tem mais alguns itens que devem ser analisados aí no meio. E dentro desses itens, a gente vai olhar para o ambiente. Considerando um comportamento, a gente tem que ter um ambiente, que é antes dele acontecer. Então, o ambiente faz parte dos antecedentes. E olhando esse ambiente, por exemplo, falando no comportamento de emagrecer, se você já consultou o médico, já verificou a questão hormonal, já verificou outros pontos, está regulando o sono, regulou a alimentação, está fazendo atividade física, ótimo. Para você regular a alimentação, você deve evitar ter besteiras em casa
e ter realmente o que você precisa comer em casa. Isso é um fato. Então você tendo o que você precisa comer em casa, fica mais fácil de você seguir uma rotina e de não pedir o X, ou não pedir o lanche propriamente dito. Imagina que você está numa rotina bem organizada, né, tá bem saudável, e você, num dado momento, você deixou toda a comida pronta, você tá, antes de sair do trabalho, tá pensando, não, hoje eu vou pedir um X. Aí você chega em casa, a tua salada tá pronta, a tua janta tá pronta, e tipo, você pensa, bah, mas eu vou ter que ligar, encomendar, e eu poderia estar comendo a comida saudável agora, é só esquentar no micro-ondas ou alguma coisa assim. Então, você tornar o que você deseja fácil e o que você não deseja difícil. Como no exemplo do fumante, que acaba ficando sem cigarro de madrugada, ele pega o carro, vai até no posto de gasolina, pega o cigarro e volta para casa. Olha o tanto de energia que ele desperdiça, né, que ele gasta em virtude do uso do cigarro. É muita energia. E se a gente gastar esse tipo de energia para o que a gente realmente deseja e também evitar de estar com doces e coisas o tempo todo em casa, vai facilitar o comportamento de comer ser mais saudável. E eu vou falar um pouco mais sobre a mudança de comportamento aqui, que é basicamente o que muitas pessoas desejam, né? Quase todo mundo que busca alguma mudança quer mudar algum comportamento. É a base de toda a psicologia comportamental. Mudar um comportamento é aumentar ou incrementar, aumentar, né? No caso, colocar o comportamento, diminuir ou zerar. Isso é mudar um comportamento. Por exemplo, parar de fumar é modificar o comportamento. Por exemplo, colocar uma meta de atividade física é alteração de um comportamento. Então, tudo é comportamento. E eu estou partindo do pressuposto que quem está vendo aqui ou quer ajudar outras pessoas ou realmente quer modificar os comportamentos da sua vida. Por que não ceder aos impulsos naturais e ir para as recompensas imediatas? Então eu fiz um episódio 2 basicamente sobre recompensas imediatas, né? Eu dei uma explicação ali e por que a gente não cede aos impulsos naturais e vai direto para as recompensas imediatas. Assim, você até pode ceder, mas você tem que estar planejado para ceder. Por exemplo, separar uma meia hora do teu dia para mexer no Facebook, separar uns momentos do teu dia para ter lazer e realmente ceder o impulso. Você não deve fazer isso o tempo todo, porque a menos que você já esteja na tua rotina dos sonhos, você, né, não vai a lugar nenhum, você não vai avançar na vida. Mas mesmo que você está na rotina do sono, dos sonhos, você não vai acordar naquele dia chuvoso, sem vontade de ir trabalhar ou de fazer o que precisa fazer, e vai simplesmente ceder esse impulso e não fazer o que deve ser feito. Então assim, mesmo na rotina dos sonhos, você precisa não ceder aos impulsos. Você precisa seguir de acordo com os seus valores. Então, todas as pessoas, né, por mais deprimidas ou por mais improdutivas que sejam, já tiveram alguma vontade negada. Por exemplo, eu acordei hoje e não tenho vontade de ir no trabalho. Eu simplesmente pego e vou. Então, eu acordei, eu não dormi direito, eu tenho vontade de passar o dia na cama. Eu simplesmente pego e levanto. Mesmo com o impulso de ficar na cama. Mesmo com vontade de ficar mexendo no celular o tempo todo. Então é importante ter um controle dos impulsos. Isso é essencial na questão da qualidade de vida. Até porque se você ceder sempre os impulsos, primeiro que você não vai conseguir nada, né, do que você deseja, e segundo que as pessoas não vão querer estar perto de você. Então assim, é extremamente importante que você não ceda os impulsos, principalmente não ceda os impulsos o tempo todo. Agora, se você não quer evoluir na sua vida, não quer ter mais prazer, produtividade, não quer ter mais energia, aí você pode fechar o vídeo aqui, não tem nenhum problema, e você pode deixar a sua vida como está e tá tudo certo. Se você não quer uma estrutura benéfica na sua vida, você pode fazer isso.
Agora, se você está aqui agora porque você de fato ou quer continuar mudando a sua vida ou ajudar as pessoas com quem você atende ou as pessoas próximas no seu dia a dia, e você é muito bem recebido aqui. Qual o melhor momento para começar a ter uma rotina organizada? Então, eu considero 2 aspectos aqui. Tem pessoas que estão lutando para sobreviver e tem pessoas que estão crescendo. Vamos considerar esses 2 aspectos. Quem está lutando para sobreviver são pessoas que, de certa forma, elas não têm como mudar a estrutura da rotina. Elas conseguem mudar alguma coisinha ou outra, mas não conseguem ir na direção dos objetivos. Elas conseguem se manter, secar gelo por algum tempo. Então quem está lutando para sobreviver deve tentar uma estrutura diferente para modificar a médio prazo a rotina para ir em direção dos objetivos. Seja uma troca de emprego, seja o que for necessário, né, uma mudança, o que for necessário para conseguir o objetivo de parar de lutar só para sobreviver e começar a ir na direção dos objetivos. E as pessoas que, como no meu caso, né, têm uma flexibilidade maior e já conseguem lutar em direção dos objetivos, essas pessoas elas devem de fato lutar para melhorar a vida, né? Devem começar a agir de acordo com os valores. Então tem esses 2 tipos de pessoas. Como que se organiza uma rotina? Eu gosto da organização diária. Tem coisas que eu faço todo dia, como por exemplo dormir, comer, beber 3 litros de água, fazer meditação, mexer em aplicativos de xadrez, tem um que eu mexo todo dia, e tem coisas que eu não faço todo dia. Tem coisas que eu não faço todo dia, como que eu faço toda semana, como por exemplo atividade física, como por exemplo a questão de nos fins de semana, que eu tenho uma rotina diferente, né? Fazer as minhas coisas nos fins de semana, considerando, né, a época que eu trabalho. Agora, nesse momento que eu estou de férias, eu não atendo paciente todos os dias, então também é uma coisa que eu faço de forma semanal ou até mesmo quinzenal, dependendo da situação. Então tem vários pontos que eu não faço todo dia, mas que é importante estar na minha rotina, que tem um valor. Inclusive, eu separei um dia da semana para me focar na parte digital quando eu retornar, né, quando terminar as férias. No começo talvez vai ser um pouquinho mais, depois todo sábado eu vou querer focar nisso. Vai ser meu foco, até porque eu quero estar vivendo disso. É um valor, é uma coisa importante para mim, é algo que eu estou trabalhando. E a rotina organizada, ela começa em ter um objetivo. Você primeiro tem um objetivo. Eu quero atingir o objetivo de entrar em medicina. Então você estrutura a rotina colocando sono, colocando alguns aspectos importantes, colocando talvez um curso, tendo que trabalhar, não tendo que trabalhar, colocando as coisas que você vai fazer e foca em estudar para o vestibular de medicina. Você coloca 1 ou 2 provas que você tem interesse e foca nisso. Esse é o método que eu recomendo, independente se você trabalha ou não. Para quem trabalha vai ser mais puxado, vai ser mais difícil, mas para quem tem a condição, né, como eu tive em alguns momentos de não precisar estar trabalhando, vai ser muito mais fácil conseguir, né, a vaga tão sonhada. Você vai conseguir dedicar tempo integral para isso. É uma das formas de você estruturar a rotina, colocando, né, atividades físicas, colocando meditação, estando com os exames médicos em dia, tendo uma alimentação regulada e conseguindo agir de acordo com os objetivos. Como eu recomendo começar? Começo geralmente com sono, como eu já falei no vídeo anterior, eu recomendo muito, o vídeo mais importante até agora do canal fala sobre sono, é a base dos meus atendimentos, eu sempre começo pelo sono. Depois do sono tem a questão da alimentação, que deve ser olhada. Independente se você for para um nutricionista ou não, tem a possibilidade de você fazer um ajuste na sua alimentação para ela ficar mais saudável. O que você já conhece, você pode colocar na sua alimentação, por exemplo, tirar excesso de frituras, excesso de lanches, tirar
excesso de besteira, principalmente não tendo em casa e não tendo acesso o tempo todo a esse tipo de situação. Outro ponto é consultar com o médico, ver se está tudo certo, ver se está tudo de acordo para os seus objetivos. Não adianta você simplesmente ir em direção a algo com um problema físico, por exemplo, uma anemia, com uma diabetes maltratada, com alguma pressão alta, algum colesterol interferindo na sua vida. Não adianta você fazer isso, tá? Isso vai ser improdutivo. Outra questão é você fazer atividade física. Então, como eu já mencionei nos vídeos anteriores, você criar o hábito de fazer atividade física. E eu sempre fecho com chave de ouro na meditação, né? Que para as pessoas que rezam já é um comportamento próximo, já é um comportamento parecido, ter um momento com Deus. Então, fazer a meditação ela é algo bem próximo em relação ao nosso corpo. É uma prática feita há mais de 2000 anos e estudada nos últimos 40, 50 anos como uma prática à parte da religião. Então é algo muito interessante. Como começar? Como começar uma rotina? Aqui tem o item de melhoras gradativas em direção aos objetivos e curtir o desconforto. Então o que é isso? Aleatória, digamos assim, para vocês conseguirem entender um pouco melhor. Eu estou morando numa cidade pequena, então eu vou desconsiderar o tempo de deslocamento. Se você mora numa cidade grande, você pode colocar o tempo para estudar, colocar no rádio do carro áudios da aula, é uma recomendação, ou se você pega ônibus, deixar os áudios baixados no celular e ter um fone de ouvido, né, para estar ouvindo. Se for fone com bateria, com Bluetooth, está uma rotina clássica aqui do meu município, né? Uma rotina clássica aqui do meu município. Então vamos colocar o seguinte: a pessoa precisa estar trabalhando das 8 ao meio-dia e vamos colocar das 2 às 6, né? Para arredondar as horas inteiras, ou também, se for o caso, da 1 às 5. Vocês adaptam com a rotina de vocês. A pessoa quer estudar para um concurso, é uma meta clássica. E a pessoa trabalha de segunda a sexta e no fim de semana ela tem um tempo mais flexível. Então o que eu recomendaria? Ela não estuda de noite, vamos colocar que ela não faz faculdade, ela já é formada ou não precisa de mais formação para fazer essa prova. Então vamos considerar o seguinte: uma mãe de família ou um pai de família que tenha também que cuidar dos filhos para dar uma dificultada e tornar mais real o exemplo. Então essa pessoa ela precisa estar 8 da manhã no serviço dela, sendo que ela precisa deixar as crianças na escola. O que acontece? Ela precisa deixar as crianças pegando o ônibus 7h30, que as escolas começam 8 da manhã. Então ela pega e se arruma, né? Acorda 6h30 da manhã. Então a gente já tem um horário para acordar. E ela consegue fazer tudo certinho até as 8 e estar no serviço. O tempo não está apertado, está um tempo bom, né, considerando uma cidade pequena. Então aqui a gente não precisa ajustar no horário de acordar. Então aqui ela acorda às 6h30. Vamos colocar que ela precisa dormir 8 horas para se sentir bem. De novo, varia de pessoa para pessoa. Então ela teria que estar dormindo 10h30. 10h30 da noite é o horário que ela teria que estar dormindo. 10 da noite, vamos colocar 10 da noite, ela já tem que estar mais relaxada. 9h30 ela já tem que parar de estudar. E vamos considerar que as crianças têm que acordar cedo e precisam dormir mais. E então as crianças, ela consegue uma estrutura ou de deixar com o marido, com o cônjuge, ou colocar para dormir já 8 horas. Mas em todos os casos as crianças dormem cedo para ter o sono completo. Então ali já é estrutura. Inclusive tem um exemplo de um paciente meu que é criança, né? Eu atendi a família, depois acabei atendendo ele, que ele mesmo me agradeceu pela mudança no sono. Não foi nem os pais, foi ele. Ele disse: nossa, eu notei a mudança, eu melhorei. É um caso que tinha que acordar de madrugada para pegar o ônibus para ir na escola, e ele mesmo me agradeceu. Não foi nem os pais que notaram, que focaram na melhora, foi ele. Aí essa pessoa estrutura um local próprio para estar estudando, vamos supor, das 7 às 9 da noite,
um horário que ela também comeria alguma coisa, né, para estar terminando de comer ali no intervalo, para ficar um tempo bom entre a última refeição e o horário de dormir. E essa pessoa faria, vamos colocar assim, atividade física 2 vezes na semana. Eu falei das 2 às 6 da tarde, então eu faria atividade física, né, vamos colocar no sábado e na quarta. Na quarta ela faria atividade física ali na saída do serviço. Aqui é comum, né, sair do serviço, então 6h10 já conseguiria estar no local, mas em outros casos 6h30, que seja. Faria por 1 hora e atrasaria o estudo desse dia. Então seria no sábado e na quarta, vamos supor assim. Então nos outros dias ela teria das 7 às 9 da noite para estudar e teria que organizar uma estrutura para deixar o serviço mais organizado no ambiente doméstico, né? E a comida. Considerando essa situação, ela consegue passar um pouco do serviço para as crianças, para o marido, e ter uma diarista em um dia da semana para diminuir a carga de serviço para ela. Consegue delegar funções, isso é muito importante. Ela deixa as crianças no período da tarde, que não tem aula, com a avó ou com uma cuidadora, uma babá, para deixar esse exemplo mais real. Então aqui eu tenho um exemplo de como eu estruturei. Eu coloquei, por exemplo, uma atividade física no sábado e estruturei os 5 dias da semana, colocando um tempo bom para dormir, um tempo bom para relaxar e conseguindo lidar com as tarefas do dia a dia. Então no fim de semana ela aproveitaria todo o período do fim de semana para focar nisso e um pouco nos demais afazeres. Com isso, talvez não em 1 mês ou 2, mas talvez em um período maior ela conseguiria ser aprovada em um concurso. Ela teria que estar estudando, por exemplo, sábado de tarde, considerando que ela foca em atividade física e momentos para ela no sábado de manhã, domingo de manhã até uma parte da tarde. Desse tempo em diante, ela deixa para realizar os afazeres domésticos e dar uma adiantada nas coisas que vai precisar durante a semana. Eu coloquei um exemplo prático de como organizar a rotina, delegando funções e fazendo coisas importantes. Então, tem coisas que nós não podemos delegar. Por exemplo, ela não pode delegar para outra pessoa fazer a prova para ela, mas ela pode delegar para outra pessoa limpar a casa enquanto ela estuda a prova para ela. E tudo é uma questão de prioridades. É muito caro contratar uma pessoa. Às vezes você consegue delegar para o cônjuge e às vezes você consegue deixar de estar indo em festas ou de estar aproveitando a vida para ir em direção ao seu objetivo e economizar esse dinheiro, né? Outro fator relevante, ela teria que ter um lugar para ela estudar, como um lugar que eu estou aqui gravando. Eu acabei montando um escritório em casa. Ela poderia estar estudando em um lugar próprio na sua casa. Então isso facilitaria muito e seria um lugar onde as crianças não interromperiam, né? Eu sei que foge um pouco da vida real, mas com uma boa preparada nas crianças, um bom estudo, né? Uma boa organização, consegue estruturar dessa forma, né? Você consegue organizar de uma forma melhor o ambiente. Então é tudo uma questão de organização. Você tem um exemplo aqui. Deixaria a comida feita por vários dias no domingo, por exemplo, faria alguma coisa nos almoços e teria uma diarista um dia da semana para dar uma ajeitada no grosso do serviço. Nos outros dias ela faria um pouco de meio-dia, faria um pouco de noite antes de ir para os estudos e jantaria durante o período que ela tem para o horário de estudo, que é um horário interessante, né? Um intervalo ali. Então, por exemplo, ficaria das 7 às 8, um intervalo até às 8h25, vamos supor, e continuaria estudando até umas 9h20, indo dormir 10 horas e pegando no sono até umas 10h30. Seria, por exemplo, uma rotina ideal que eu colocaria para essa pessoa, né? Cada pessoa deve adaptar a sua rotina em direção aos seus objetivos. Passar no concurso é muito importante para essa pessoa do exemplo que eu dei. Para você talvez seja outra coisa, então você vai ter que focar o seu tempo e a sua energia em outras coisas.
sobre melhoras gradativas nos objetivos e curtir o desconforto. O que é isso? Ela não faz atividade física, ela não regra a alimentação e ela não tem a mínima vontade de estudar. Vamos colocar esses 3 itens. Então, o que a gente vai começar? A gente vai começar colocando a questão do estudo. Vamos colocar o sono regulado, quando o sono está regulado, vamos colocar o estudo. Então, ela coloca todo dia 5 minutos de estudo de noite. É abrir o livro e dar uma olhada. Aí ela começa a aumentar para 10 minutos. Tem que fazer alguma coisa. Aí ela coloca para assistir algumas aulas. Que vai subindo o tempo. Até chegar no objetivo de 1 hora, dar um intervalinho para janta e mais 40, 50 minutos. Então é um exemplo do comportamento de estudo. Depois que colocou o comportamento de estudo, vamos colocar o comportamento da atividade física. Então ela não consegue fazer nada, é sedentária, tem muita dificuldade. Coloca 10 minutos a mais de caminhada da casa para o serviço ou das caminhadas que ela já faz durante os dias para ela ir se aquecendo. Desses 10 minutos, ela já vai aumentando os tempos de caminhada até chegar num tempo de 30 minutos nos dias que ela separou para atividade física, então que seria na quarta e no sábado. Já coloca 30 minutos. Ou já coloca, já vai numa academia, por exemplo. Desses 30 minutos, ela vai com o tempo até chegar no objetivo de 1 hora. Ela caminha 1 hora na quarta, 1 hora no sábado e mais as atividades rotineiras que acabam levando um certo esforço físico para ficar numa condição melhor de fazer a prova. Na alimentação, ela pode tanto ir no nutricionista, se tiver condição, claro. E se não tiver condição, ela deixa alimentos saudáveis prontos por mais tempo. Por exemplo, fazer a marmita da semana inteira, organizar um dia da semana para fazer o que ela come de manhã, no café da manhã, no meio da manhã se ela come, de tarde, no meio da tarde e a janta, organizar os tempos para fazer essas comidas. Eu, por exemplo, eu como um iogurte no café da manhã e um iogurte no meio da tarde, que eu sigo um cardápio. E para me organizar, eu faço de 3 em 3 dias. E assim vai. Então são 3 dias de duração. Ela pode organizar uma estrutura que ela tenha comidas que dê para comer nesse período de tempo nos intervalos durante o dia, incluindo a adição de água. Então vamos supor que ela pesa 60 quilos e ela quer beber... vamos fazer a conta aqui, 60 vezes 30, que é uma medida mínima ideal, vai estar em 600 vezes 3, 1.800. Ela quer beber 2 litros por dia, para ficar uma média boa. Então ela começa tomando uma garrafinha de 500 ml de manhã e uma garrafinha de 500 ml de tarde, uma certa distância da alimentação, e depois ela coloca, com o tempo ela vai colocando 2 de manhã e 2 de tarde. É o que, por exemplo, eu fazia quando tomava 2 litros, agora eu tomo 3. Uma sugestão prática em atividades que exigem muito, por exemplo, atividade física, ou até mesmo na gravação do vídeo que eu estou fazendo aqui, eu notei que a ingestão de água é mais fácil, eu tenho que ir menos no banheiro, que é uma desvantagem. Então você pode associar a ingestão de água com os momentos que você faz atividade física. Por exemplo, eu vou correr de tarde, vou correr 5 km hoje. Eu estou voltando aí a 10, quero fazer uma preparação para voltar a fazer 21 bem. Eu fiz uma vez bem mal, sem preparação, e 15 eu já fiz várias vezes bem. Então eu quero voltar e nesse meio tempo eu vou ir subindo as distâncias e diminuindo os tempos. Então depois de eu correr, eu posso estar ingerindo água. Vai ser muito mais fácil, meu corpo vai responder muito melhor ingerindo água depois da atividade física. Sobre melhoras gradativas eu expliquei, e o que é curtir o desconforto. Curtir o desconforto entra no sábado de tarde, no domingo de manhã, do exemplo citado. Ela colocaria, por exemplo, deixaria as crianças com o marido, com a mãe dela, deixaria com outra pessoa e focaria no objetivo dela. Ela começaria a estudar
e não pararia, né? Ela tá puxado, tá chato. Ela aceitaria esse desconforto, curtiria ele para avançar nos objetivos dela. Então, nesse tempo seria um período mais intenso, um período mais focado. Até em alguns casos, se tiver férias pendentes, por exemplo, se conseguir tirar para dar uma focada nos objetivos, é interessante. Foi exatamente o que eu fiz. Eu não pretendia tirar férias, acabei mudando de ideia para atingir meus objetivos. Então, para mim chegar onde eu quero, é muito mais fácil tirando férias e muito menos arriscado, inclusive. Curtir o desconforto é avançar, é começar a sentir a melhora nos avanços. O que seria isso? Quando você quer ir do ponto A, vamos supor aqui, para o ponto B aqui em cima, né? Você quer avançar. Você começa, no começo você não sabe nada, então você vai avançando bastante, porque você não sabia nada. Chegou no momento que você fica parado, se chama de platô, é um platô. E se você aceitar que você fica parado e não querer evoluir, você vai ficar sempre aqui. Aí você fica nesse platô, estuda muito, foca bastante e sobe um pouquinho, até ficar em outro platô. Mas você precisa curtir o desconforto de estar ali. Quando você sair desse platô e continuar avançando, você vai notar o avanço e você vai querer continuar melhorando. Você não vai querer ficar parado. Você vai continuar querendo os avanços. Isso vai te estimular de um jeito que você vai querer continuar nos seus objetivos. Você, nesse caso, vai querer continuar concursando. Eu citei um exemplo de um modelo raiz, que a gente diz, né, que na pandemia tinha 2 tipos de home office, né? Eu vi num sketch de comédia, que era o home office de gente solteira, que nem eu, no caso, né? Que podia estudar, podia ter reuniões, podia fazer o que quisesse. Na época eu não trabalhava, na época que eu digo 2020. Aí tinha home office também de pessoas que tinham filhos e que tinha todo aquele barulho e tudo aquilo, que era completamente diferente, né? O raiz é o que tem filho, o Nutella é aquele que é tranquilo. Eu me identifico com o Nutella, para mim foi muito tranquilo, inclusive usei o tempo da pandemia para aprender inglês. É uma das minhas grandes façanhas aí, eu consigo assistir filmes e séries dependendo do sotaque, da velocidade de fala, sem legenda. Então também recomendo muito para vocês aí o aprendizado de idiomas. Quanto mais distante do idioma nativo, maior o aprendizado. Mas aprender espanhol, aprender italiano, que são idiomas próximos, também são bem interessantes. O que vale mais? Fazer tudo em um dia ou ter uma rotina autossustentável? Eu prego desde o primeiro vídeo aqui que ter uma rotina autossustentável, uma coisa que você consegue ser produtivo num dia e acorda bem no dia seguinte para ser a mesma coisa produtivo no dia seguinte. É muito mais interessante. Se você pegar 7 dias da semana, você vai conseguir ser mais ou menos produtivo nos 7. E se você for exaustivamente produtivo em um dia, você vai conseguir ser, naquele dia, vai falhar 1 ou 2 dias na produtividade e vai, né, ter que se readaptar para conseguir ser produtivo de novo. Então, gente, eu pego no pé. É muito melhor você ter uma rotina autossustentável. É muito mais interessante. Você consegue avançar bem mais em direção aos seus objetivos. Qual a importância de ter objetivos pessoais claros, o GPS? Como que você vai saber para onde ir se você não quer saber onde você quer chegar? Né? Quando você pega um carro, você tem que saber a direção, né? Você tem que saber o destino que você quer chegar. Sabendo o destino, você pega e vai. Né? Você bola um caminho ali e vai nesse destino. Mas se você não souber o destino, você não vai conseguir ver se você está indo naquela direção. Você não vai conseguir medir isso. O GPS não vai estar claro. Então, a primeira coisa, antes de mudar a rotina, que eu pego muito no pé, é você saber o que você quer. Sabendo o que você quer, você modifica a rotina. Eu quero... Né, eu citei o exemplo de passar no concurso. Eu quero... Vamos falar algo que não envolve estudar aqui. Vamos pensar num exemplo. Eu quero ganhar um corpo escultural. Ter os gominhos na barriga, ter um braço grandão, um corpo top. Então ali a gente considera que para chegar nesse objetivo, você vai ter que malhar bastante, vai ter que fazer bastante atividade física. Pelo menos eu pressuponho, né? Você não vai ficar colocando bomba no teu corpo. E aí você tem que colocar uma meta
realista, né, de quanto tempo você precisa de atividade física semanal, diária para isso, e uma meta de o quanto que você pode fazer te leva a isso. Por exemplo, eu quero uma meta absurda, né, como o caso de um amigo meu que falou, eu quero uma meta de fisiculturismo. Cara, fisiculturismo, ele sabia que ele tinha que abandonar a vida dele, abandonar tudo, o curso superior, tudo que ele tinha, só para ser fisiculturista. E aí ele acabou aceitando que ele não seria fisiculturista e estava tudo certo. Ele pensou em outros planos, outras coisas que não envolvem sacrificar a mão da vida inteira, né? Então, por exemplo, eu tenho 1 hora por dia disponível para atividade física, fora o deslocamento, fora toda essa questão. Ótimo. Essa 1 hora por dia, você vai começar a fazer atividade física e vai conversar com as pessoas, né, com os profissionais, vendo o quão longe você pode chegar. De repente você pode ir bem longe, melhorar bastante o corpo, mas não vai chegar naturalmente, né, a ser um fisiculturista. Então você precisa ter uma expectativa clara em relação ao que você está fazendo. Ah, eu quero ser fisiculturista. Bom, aí vai ser uma vida inteira de esforço e vão ser dias intensos de atividade física. Não é 1 hora por dia apenas. Então você precisa ter uma meta clara e uma expectativa real com o tempo investido, o tempo e esforço investido que você tem. Você, por exemplo, eu quero ser o melhor do mundo no xadrez. Com 15 minutos por dia de investimento no esporte, que em torneios grandes tem premiações milionárias, eu não vou conseguir ser o melhor do mundo. Isso é real, assim, não consigo. É uma meta irreal. Então, se eu quero ser o melhor do mundo, eu tenho que estar vivendo disso e investindo todo o meu dia basicamente nisso. Ah tá, eu já falei qual é o melhor momento de ter uma rotina organizada, né? Que é aquela de você estar vivendo, apenas sobrevivendo e estar avançando, né, de acordo com os seus objetivos. Onde as pessoas mais erram nisso? Então, onde que as pessoas mais erram de estar fazendo esse tipo de coisa? É recompensas imediatas. A minha resposta é clara. Assim, não tem nada de errado, por exemplo, com o TikTok, com o YouTube, com essas redes sociais, que você acaba vendo vídeos curtinhos, acaba passando nas redes sociais, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, jogando joguinho no celular. Não tem nada de errado com isso. Só que cada coisa tem seu tempo. Então, se você está no tempo que é para você focar no teu objetivo, tem algo de errado. Se você está perdendo muito tempo, é isso. Outra coisa, subestimando o sono. Ah, não, 5 horas eu durmo e fico bem. Vamos fazer um teste? Vamos regular esse sono e ver como é que fica? Tu nunca mais vai querer ele desregulado. Pela experiência que eu tenho como psicólogo, só de ouvir pessoas, depois que regulam o sono, tu nunca mais vai querer ele desregulado. Outro ponto, pessoas subestimam a atividade física. Vamos colocar atividade física na tua vida e ver como é que fica? Vamos regular isso aí? Você vai notar uma diferença gritante, assim. As pessoas também comem muito besteiras, doces e besteiras. É um erro, né? Comer de vez em quando, tudo bem, tranquilo. Comer o tempo todo não é saudável. Inclusive, né, eu comecei, por exemplo, numa dieta saudável e eu conheci pasta de amendoim, que é uma coisa saudável. E alguns cremes, né, fit. Eu comprei algumas coisas que são muito bons, nem é tão caro assim. É mais barato que Nutella, por exemplo, o creme de avelã. São ótimos e são muito bons, assim, na questão do preço e na questão do sabor. Então você consegue comer isso e é algo saudável. Claro, esse exemplo da pasta de amendoim das coisas são coisas gordurosas, envolve quem está ganhando peso, que é uma das minhas situações. Eu estou terminando de ganhar peso e agora eu vou começar a secar e fazer um pouco de músculo, né? Que em relação, por exemplo, a novembro do ano passado eu estava com 69 quilos, agora eu estou com aproximadamente 80 quilos. Então agora nós estamos quase um ano, né? Deu 11 meses esse tempo e eu estou com o objetivo de agora dar uma secadinha e ter um pouco mais de músculo, mas não tanto quanto eu planejava antes, porque eu gosto bastante de correr, eu gosto bastante de exercício aeróbico. E eu vou aproveitar, já que eu tenho esse gosto, para focar numa atividade mais aeróbica. E elas são, né, atividades concorrentes. Então, se você faz muita musculação, você fica mais pesado e fica mais difícil correr. Se você corre muito, você perde músculo porque você fica mais leve. Então,
é meio que concorrentes aí as atividades, vou ficar com a corrida. Existe alguma exceção em que a rotina organizada não é boa? Eu citei anteriormente, né, não de forma direta, mas eu vou responder isso. Então, se eu estou agindo de acordo com os meus objetivos, é ótimo, tranquilo, só vai. Ah, mas eu quero um objetivo, mas eu organizei a rotina para outro completamente diferente, para algo que é mais conveniente no momento. Bom, aí é ruim, né? Se você não tem um plano de colocar teu objetivo ali no meio, é ruim, porque você não vai conseguir alcançar o que você deseja. É como você querer ir 400 km para uma direção e pegar o carro e dirigir na direção oposta. Você vai estar dirigindo, tecnicamente você vai estar indo a algum lugar, só que é na direção oposta ao desejado. Então não é exatamente na direção que você gostaria de ir. Então assim, ter uma rotina organizada no sentido que você não deseja, não estando organizada para o que você quer, é algo ruim. É uma perda de energia, digamos assim. Mas se ela está organizada para algo que você deseja, então só vai. Já no comecinho da história, o trabalho duro ganha do dom natural, e quem gosta de Naruto, um anime, talvez eu tenha citado já em algum episódio. E o que é essa frase, né? O trabalho duro ganha do dom natural. Tem um personagem, ele luta bastante, né? Eles têm 3 tipos de poderes lá, né? Eles têm uma luta direta e 2 outros tipos de poder. E esse menino, ele não tem os outros, ele não tem essa genética. Aí eles dizem, nossa, que bom que você não tem isso, você já sabe no que deve focar. E ele foca pesado na força bruta, no trabalho, na musculação mesmo, na luta física. E daí tem a história do professor dele, que é muito parecida com a história dele, que o pai dele, né, falando, dando nomes ali, Lee, Guy e Dai, né, o pai do Guy é o Dai. O Dai, ele também tinha esse problema e eles estavam numa guerra e eles foram para um lugar lá que tinha 7 ninjas lendários. Dos 7, o cara era só era bem fraquinho, na hierarquia dos níveis ele estava aqui embaixo, né, Genin, aí tem Chunin, Jonin, vai avançando até chegar no chefe da vila, tava lá embaixo. Dos 7 ninjas lendários ele matou 4, ele foi na pancadaria mesmo. E o Guy, né, que é o filho dele, deu o golpe mais forte no personagem mais forte da história devido ao trabalho duro, não necessariamente ao natural, já que ele trabalhou bastante para conseguir aquilo. Então fica a história para vocês do trabalho duro. Agora uma história da vida real aí para quem, mas é só um anime e tal, apesar de ter sido muito importante na minha vida. Tem uma história, né, falando de xadrez, que tinha uma vez, antes desses computadores e tudo, você estava jogando a partida, como na série O Gambito da Rainha aí, para quem assistiu. Eu discordo da tradução do título, devia ser Gambito da Dama, mas não vou entrar em polêmicas aqui. Mas para quem assistiu, que você chama o árbitro no lance 40, escreve um lance e coloca no envelope, né, na tua vez de jogar. Aí o teu adversário não sabe o que tu jogou e você não sabe o que ele vai jogar. Aí você coloca o lance lá e você adia a partida para continuar no dia seguinte. Ali tem até um estudo que eles fazem e tal, tem uma preparação, tem uma ligação e tal, uma cena na série. Isso é real, acontecia mesmo. E tinha uma partida de um torneio dessa época, né, ele se refere aos anos 60, anos 70, mas talvez até mais antigo, não lembro agora a data, que a pessoa, ela pegou e adiou o jogo e ela já deu uma entrevista ali que estava perdido. O adversário nem olhou a partida, ele estava completamente ganho, ele pensou, não, nem vou olhar isso aqui. Acabou que chegou no horário da partida e ele não tinha nem revisado a posição. E a equipe do cara que estava perdido encontrou uma sequência única. Quando diz sequência única, tem que seguir exatamente os lances naquela ordem, daquela forma. Se o cara saísse uma vírgula daqueles lances, que eram intuitivos para o ser humano, né, um detalhe, ele ganharia o jogo. Né?
e acabou que ele caiu nessa cilada de não se preparar, de estar ganho, e o adversário conseguiu um resultado desejado. Eu não lembro agora se era um empate ou a vitória, mas era um resultado bom para ele e ruim para o adversário. Por quê? O trabalho duro ganhou daquela vantagem inicial que o adversário tinha. Isso acontece, acontecia. Hoje em dia já as partidas têm que acabar quando começam, porque tem muitos computadores que podem modificar o esforço humano, né? Modificar a questão do resultado aí no xadrez. Então essas eram as histórias que eu tinha para hoje. Tem como compensar a falta da disposição natural? O vídeo inteiro foi falado sobre isso. O vídeo inteiro foi falado sobre formas de compensar essa falta. É uma melhora gradativa que você vai ter que ir fazendo no ambiente até você atingir teu objetivo. Aí você mira outros objetivos e vai buscando avanços no que você tem. Por exemplo, no caso da mulher que estava estudando, ela precisa ir bem em algumas provas de simulado e avançar em outros comportamentos até atingir os objetivos definidos por ela. Basicamente isso. Todos que estão aqui, eu recomendo, né, para ter mais energia, prazer e produtividade, que comecem a melhorar a rotina. Né? Todos que de fato precisam melhorar a rotina, quem está aqui para ajudar outras pessoas, que faça isso para as outras pessoas, que consiga mudar a rotina dessas pessoas, auxiliar nesse sentido para a melhora delas. Então eu irei fazer mais episódios do Rotina Funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo, clique no botão gostei ou no botão não gostei, deixe um comentário sobre o motivo disso, uma crítica, uma sugestão no vídeo. Eu no começo consigo ler todos os comentários e até seguir algumas sugestões. E eu deixei na descrição o link das minhas redes sociais, bem como o meu canal no Telegram, que eu compartilho conteúdo exclusivo toda semana, e também sempre que tiver vídeo novo eu posto lá. Tem uma novidade aqui no meu canal em relação a outros canais aí da área da ciência, que eu posto um formulário com 10 perguntas sobre o episódio. Então tem um formulário, você pode clicar no link aqui embaixo, tem 10 perguntas sobre o episódio de hoje, é de assinalar e vai ter as respostas já no formulário. Você pode também deixar comentários sobre ele na seção de comentários aqui embaixo. Então é isso aí, valeu galera,